Olá, seja bem-vindo ao audiobook da Morgan. A leitura de hoje é o capítulo 7 do livro O Assassinato de Roger Ackroyd, por Agatha Christie. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Capítulo 7. Descubro a profissão de meu vizinho. Na manhã seguinte, fiz apressado e de forma imperdoável a minha ronda. Minha desculpa pode ser o fato de eu não ter casos graves para atender. No meu retorno, Caroline veio me saudar no saguão. Flora Ackroyd está aqui. Ela anuncia em um sussurro excitado. O quê? Escondi minha surpresa o melhor que pude. Ela está muito ansiosa para vê-lo. Já está aqui há meia hora. Caroline tomou a frente na direção de nossa pequena sala de estar e eu a acompanhei. Flora estava sentada no sofá próximo à janela. Vestida de preto, torcia nervosamente a mão. Fiquei chocado com a visão de seu rosto. Toda cor se fora. Porém, ao falar, seu jeito foi tão sereno e determinado quanto possível. Dr. Shepard, vim pedir-lhe que me ajude. Claro que ele vai lhe ajudar, minha querida, disse Caroline. Eu não achava que Flora queria realmente Caroline presente durante a conversa. Ela teria preferido infinitivamente falar comigo em particular. Porém, ela também não queria perder mais tempo, então aproveitou a situação da melhor forma. Quero que venha ao Delartes comigo. Delartes? Perguntei surpreso. Para falar com aquele homenzinho engraçado? Exclamou Caroline. Sim. Vocês sabem quem ele é, não sabem? Imagino, eu disse. Que ele seja um cabeleireiro aposentado. Os olhos azuis de Flora se arregalaram. Ora, ele é Hercule Poirot. Você sabe de quem estou falando, o detetive particular. Dizem que ele já fez as coisas mais extraordinárias, como os detetives fazem nos livros. Há um ano ele se aposentou e veio morar aqui. Meu tio sabia quem ele era, mas prometeu não contar a ninguém, porque Monsieur Poirot queria viver tranquilo, sem ser perturbado por quem quer que fosse. Então é isso que ele é? Disse devagar. Você já ouviu falar dele, é claro. Sou mais um velho antiquado, como diz Caroline. Respondi, mas acabo de ouvir falar dele. Extraordinário, comentou Caroline. Não sei a que ela se referia, talvez ao seu próprio fracasso em descobrir a verdade. Você quer ir vê-lo? Perguntei devagar. E por quê? Para pedir que investigue esse assassinato, é claro, disse Caroline categoricamente. Não seja bobo, James. E eu não estava sendo, na verdade, bobo. Caroline nem sempre compreende aonde quero chegar. Você não confia no inspetor Davis? Continuei. Claro que ela não confia, disse Caroline. Eu também não. Qualquer um pensaria que tinha sido o tio de Caroline que fora assassinado. E como você sabe que ele assumirá o caso? Perguntei. Lembre-se de que ele se aposentou. Exato, disse Flora simplesmente. Terei de persuadi-lo. Você tem certeza de estar agindo sabiamente? Perguntei com seriedade. Claro que ela tem, disse Caroline. Eu irei com ela pessoalmente, se ela quiser. Eu prefiro que o doutor venha comigo, se não se importa, senhorita Shepard, disse Flora. Ela conhece o valor de ser direta em certas ocasiões. Qualquer insinuação teria sido perda de tempo com Caroline. Veja, ela explicou, somando tato à franqueza. O Dr. Shepard, sendo médico e tendo encontrado o corpo, estaria em condições de prover todos os detalhes ao Monsieur Poirot. Sim,
disse Caroline a contragosto. Percebo. Dei algumas voltas pela sala. Flora, disse sério, deixe-me orientá-la. Eu aconselho a não arrastar esse detetive para o caso. Flora se levantou abruptamente, empalidecendo. Eu sei por que diz isso. Ela gritou. Mas é exatamente por essa razão que estou tão ansiosa em ir. Você está com medo, mas eu não. Eu conheço Ralph melhor do que você. Ralph? Disse Caroline. O que Ralph tem a ver com isso? Nenhum de nós respondeu. Ralph pode ser fraco, continuou Flora. Ele pode ter feito tolices no passado, coisas maldosas inclusive, mas ele não assassinaria ninguém. Não, não, exclamei. Eu nunca pensei nele. Então por que foi a Trebor's ontem à noite? Perguntou Flora, ao voltar para casa, depois que o corpo do meu tio foi encontrado. Fiquei momentaneamente em silêncio. Esperava que a minha visita passasse desapercebida. Como você soube disso? Retruquei. Fui lá esta manhã, disse Flora. Ouvi os empregados que Ralph estava hospedado lá. Eu a interrompi. Você não sabia que ele estava em King's Abbot? Não. Eu fiquei surpresa. Não entendi. Fui até lá e perguntei por ele. Disseram-me o mesmo que devem ter lhe dito a noite passada, que ele saíra por volta das 9 ontem à noite e não voltou. Seus olhos me olharam desafiadores e, como se respondesse a algo em meu olhar, ela explodiu. Bem, por que ele deveria? Ele deve ter ido a qualquer lugar. Ele pode até mesmo ter voltado a Londres. Sem sua bagagem? Perguntei com delicadeza. Flora bateu com o pé no chão. Não me importa. Deve ter uma explicação simples. E por isso você quer falar com Hercule Poirot? Não é melhor deixar as coisas como estão? A polícia não suspeita nem um pouco de Ralph. Lembre-se disso. Estão trabalhando em uma linha bem diferente. Precisamente, gritou a moça. Eles suspeitam dele sim. Um homem de Cranchester apareceu esta manhã. Inspetor Hagland. Um homenzinho horrível, com cara de fuinha. Descobri que ele foi a Trebor's antes de mim esta manhã. Eles me falaram sobre sua visita e as perguntas que fez. Ele deve pensar que foi Ralph. Se é fato, houve desde ontem à noite uma mudança de ideia. Disse devagar. Ele não acredita, então, na teoria de Davis que foi Parker? Parker, realmente, disse minha irmã, bufando com desprezo. Flora aproximou-se e pousou a mão sobre o meu braço. Oh, Dr. Shepherd, vamos imediatamente ver o Monsieur Poirot. Ele descobrirá a verdade. Minha querida Flora, eu disse gentilmente, colocando minha mão sobre a dela. Você tem certeza de que é verdade o que queremos? Ela me olhou, confirmando seriamente com um aceno. Você não tem certeza. Ela disse. Eu tenho. Conheço Ralph melhor do que você. É claro que ele não fez isso, disse Caroline, que mantivera o silêncio com grande dificuldade. Ralph pode ser extravagante, mas ele é um rapaz amável e de muito boas maneiras. Eu queria dizer a Caroline que um grande número de assassinos tem boas maneiras, mas a presença de Flora me refreou. Já que a moça estava determinada, fui forçado a concordar com ela e partirmos imediatamente, nos afastando antes que minha irmã pudesse disparar mais pronunciamentos, iniciando com suas palavras prediletas. É claro. Uma velha mulher com uma enorme touca bretã abriu a porta do Delarches para nós. Parecia que Monsieur Poirot estava em casa. Fomos conduzidos a uma pequena sala de estar arrumada com precisão formal, e lá, depois de alguns instantes, meu amigo da véspera se juntou a nós. Monsieur,
Le docteur, ele disse sorrindo. Mademoiselle? Ele se inclinou para Flora. Talvez. Comecei. Você tem ouvido sobre a tragédia que ocorreu ontem à noite? Seu rosto ficou sério. Mas certamente que sim. É horrível. Ofereço toda a minha compaixão a Mademoiselle. Em que posso ajudá-los? Senhorita Croyd, eu disse, quer que o senhor ache o assassino, disse Flora com voz clara. Entendo, disse o homenzinho. Mas a polícia fará isso, não é? Eles podem cometer um erro, disse Flora. Eles estão prestes a cometer esse erro agora mesmo, eu acho. Por favor, Monsieur Poirot, você poderia nos ajudar? Se for uma questão de dinheiro... Poirot levantou a mão. Isso não, eu lhe peço, mademoiselle. Não que dinheiro não me interesse. Seus olhos brilharam por um momento. Dinheiro significa muito para mim. Sempre significou. Não se eu me envolver nisso. Você deve compreender claramente uma coisa. Eu irei até o fim. O bom cão não abandona o faro, lembre-se. Você poderá acabar desejando ter deixado tudo com a polícia local. Eu quero a verdade, disse Flora, olhando-o diretamente nos olhos. Toda a verdade? Toda a verdade. Então aceito, disse calmamente o homenzinho. E espero que você não se arrependa dessas palavras. Agora, conte-me todos os detalhes. O Dr. Shepherd poderá contar melhor, disse Flora. Ele sabe mais do que eu. Solicitado dessa maneira, mergulhei em uma narrativa detalhada, abrangendo todos os fatos que já descrevi. Poirot ouvia com atenção, fazendo uma pergunta aqui e ali, mas na maior parte do tempo permanecia em silêncio, olhando para o teto. Concluí minha história com a partida do inspetor e a minha de Fernley Park na véspera à noite. E agora, disse Flora quando terminei, conte-lhe tudo sobre Ralph. Eu hesitei, mas seu olhar imperativo me obrigou a prosseguir. Você foi a essa pousada, a tal Tribors, ontem à noite na volta para casa? Perguntou Poirot quando encerrei meu relato. Bem, e por que exatamente? Parei um instante para escolher minhas palavras com cuidado. Achei que alguém precisava informar o rapaz sobre a morte de seu tio. Ocorreu-me depois que saí de Fernley Park que possivelmente ninguém, exceto o Sr. Ackroyd e eu, sabia que ele estava na cidade. Poirot acenou com a cabeça. Certamente. Esse foi seu único motivo para ir até lá, não? Esse foi meu único motivo, eu disse endurecendo. Não teria sido para, digamos, assegurar-se sobre ce jeune homme? Assegurar-me? Acredito, monsieur le docteur, que você sabe muito bem do que estou falando, embora finja que não. Minha sugestão é de que teria sido um alívio para você se tivesse descoberto que o capitão Paton estivera em casa durante toda a noite. De jeito nenhum, eu disse categórico. O pequeno detetive balançou a cabeça com seriedade na minha direção. Você não confia em mim como senhorita Flora, ele disse. Mas não tem importância. O que temos de examinar é: o capitão Paton não pode ser encontrado sob circunstâncias que pedem uma explicação. Não vou esconder de vocês que o caso parece grave, porém pode-se admitir uma explicação perfeitamente simples. Isso é exatamente o que eu continuo repetindo, gritou Flora impacientemente. Poirot não insistiu mais no assunto. Em vez disso, sugeriu uma visita imediata à polícia local. Achou que seria melhor para Flora voltar para casa e que eu deveria acompanhá-lo e apresentá-lo ao oficial encarregado do caso. Executamos prontamente esse plano.
Encontramos Inspetor Davis fora da delegacia com um ar bastante taciturno. Com ele estava o Coronel Melrose, o comissário e outro homem que, pela descrição de Flora, de cara de fuinha, não tive dificuldade em identificar o Inspetor Raglan de Cranchester. Conheço Melrose muito bem e apresentar-lhe Poirot explicando a situação. O comissário estava claramente aborrecido e o inspetor Raglan parecia fechar a cara. Davis, no entanto, parecia ligeiramente divertido diante do aborrecimento de seu superior. O caso será uma barbada, disse Raglan. Não há a menor necessidade para que amadores intervenham. Seria possível dizer que qualquer tolo teria visto como as coisas aconteceram ontem à noite e, portanto, não deveríamos ter perdido 12 horas. Ele dirigiu um olhar vingativo ao pobre Davis, que o recebeu impassível. A família do Sr. Ackroyd pode, é claro, fazer o que bem entender, disse o coronel Melrose. Mas não podemos permitir que a investigação oficial seja dificultada de nenhum modo. Conheço, é claro, a grande reputação do Monsieur Poirot. Ele acrescentou cortesmente. Pena que a polícia não possa fazer publicidade de si mesma, disse Raglan. Foi Poirot quem salvou a situação. É verdade que me aposentei, ele disse. Nunca pretendi assumir um caso novamente. Acima de tudo, tenho horror à publicidade. E peço que, no caso de contribuir em alguma coisa para a solução do mistério, meu nome não seja mencionado. O rosto do inspetor Raglan iluminou-se um pouco. Já ouvi falar sobre notáveis sucessos seus, observou o coronel, aliviando a situação. Tenho muita experiência, disse Poirot discretamente. Mas a maioria dos meus sucessos foi obtida com a ajuda da polícia. Eu admiro enormemente a polícia inglesa. Se o inspetor Raglan permitir que eu o ajude, ficarei um tanto honrado quanto lisonjeado. A face do inspetor ficou ainda mais amável. O coronel Melrose puxou-me de lado. Pelo que sei, esse homenzinho fez de fato coisas notáveis, murmurou. Estamos naturalmente ansiosos para não ter de chamar a Scotland Yard. Raglan parece bem seguro de si, mas não tenho certeza se concordo com ele. Veja, conheço os envolvidos melhor do que ele. Esse camarada não me parece buscar notoriedade, parece? Trabalharia conosco sem causar obstruções, não? Para a maior glória do inspetor Raglan, eu disse solenemente. Bem, disse o coronel Melrose animadamente, em voz alta. Devemos deixá-lo a par dos últimos acontecimentos, Monsieur Poirot. Obrigado, disse Poirot. Meu amigo, Dr. Shepherd, falou algo sobre o mordomo ser um suspeito? Isso tudo é bobagem, disse Raglan imediatamente. Esses empregados da alta classe ficam tão apavorados que agem de forma suspeita por nenhum motivo. As impressões digitais, insinuei. Nenhuma de Parker. Ele me deu um leve sorriso e acrescentou. As suas e as do Sr. Raymond também não encaixam, doutor. E as do capitão Ralph Patton? Perguntou Poirot calmamente. Senti uma admiração secreta pela maneira como pegou o touro à unha. Percebi um olhar de respeito da parte do inspetor. Vejo que não perde mesmo tempo, Monsieur Poirot. Será um prazer trabalhar com você, tenho certeza. Tiraremos as impressões digitais desse jovem assim que pusermos a mão nele. Não paro de achar que estão enganados, inspetor, disse o coronel Melrose calorosamente. Eu conheço Ralph Patton desde que ele era um menino. Ele nunca mostrou inclinação para ser um assassino. Talvez não, disse o inspetor em tom neutro. O que você tem contra ele? Perguntei.
Saiu justo às 9 ontem à noite. Foi visto na vizinhança de Fernley Park por volta de 9h30. Não foi mais visto. Acredita que ele esteja com sérios problemas financeiros. Tem um par de seus sapatos aqui, sapatos com sola de borracha. Ele tinha 2 pares quase idênticos. Vou subir agora para compará-los com as impressões das pegadas. O policial está lá, garantindo que ninguém as destrua. Vamos, imediatamente, disse o coronel Melrose. Você e Monsieur Poirot irão nos acompanhar, certo? Dissemos que sim, e fomos todos no carro do coronel. O inspetor estava ansioso para chegar logo até as impressões das pegadas e pediu para ficar na guarita. Mais ou menos na metade do trajeto de entrada da casa, um caminho entroncava à direita, contornando a varanda e a janela do escritório de Ackroyd. Você gostaria de ir com o inspetor, Monsieur Poirot? Perguntou o comissário. Ou prefere examinar o escritório? Poirot escolheu a segunda alternativa. Parker abriu a porta para nós. Seus modos eram presunçosos e diferentes, e ele parecia ter se recobrado do pânico da noite anterior. O coronel Melrose pegou a chave no bolso e, destrancando a porta que levava para o saguão, nos conduziu para dentro do escritório. Exceto pela remoção do corpo, Monsieur Poirot, esta sala está exatamente como na noite passada. E o corpo foi encontrado onde? O mais precisamente possível descrevi a posição de Ackroyd. Sua poltrona estava ainda diante da lareira. Poirot aproximou-se e sentou-se nela. A carta azul da qual falou, onde ela estava quando saiu da sala? Sr. Ackroyd havia deixado sobre a mesinha à sua direita. Poirot assinou. Exceto por isso, está tudo no lugar. Sim, creio que sim. Coronel Melrose, você faria o grande favor de se sentar nessa cadeira um instante? Obrigado. Agora, Monsieur le Docteur, faria a gentileza de me mostrar exatamente a posição da adaga? Fiz como pediu, enquanto o homenzinho estava parado na soleira da porta. O punho da adaga estava claramente visível da soleira, então. Tanto você quanto Parker puderam vê-la imediatamente? Sim. Poirot dirigiu-se à janela seguinte. A luz estava acesa, é claro. Quando descobriram o corpo? Perguntou por sobre o ombro. Disse que sim, e me juntei a ele, que examinava as marcas no peitoril da janela. As marcas das solas de borracha têm o mesmo padrão do encontrado nos sapatos do Capitão Patton. Ele disse claramente. Voltou então mais uma vez para o centro da sala. Seus olhos percorreram em volta, examinando tudo com um olhar rápido e treinado. Você é um homem com boa capacidade de observação, Dr. Shepherd? Ele perguntou finalmente. Acho que sim, disse surpreso. Vejo que houve fogo na lareira. Quando você arrombou a porta e encontrou o Sr. Ackroyd morto, como estava o fogo? Estava baixo? Dei uma risada encabulado. Eu não sei dizer, não reparei. Talvez o Sr. Raymond ou o Major Blunt. O homenzinho à minha frente balançou a cabeça com um rápido sorriso. A pessoa deve sempre proceder com método. Fiz um erro de julgamento ao fazer-lhe essa pergunta. A cada homem, seu conhecimento. Você poderia me dar todos os detalhes sobre a aparência do paciente, nada lhe escaparia. Se eu quisesse informação sobre os papéis nesta escrivaninha, Sr. Raymond teria reparado no que havia a ser notado. Para saber sobre o fogo, devo perguntar ao homem cujo trabalho é observar essas coisas, se me permite. Ele se moveu rapidamente para a lareira e tocou a campainha. Depois de alguns instantes, Parker apareceu. A campainha soou, senhor, disse ele hesitante. Entre, Parker, disse o coronel Melrose. Este cavaleiro quer lhe fazer uma pergunta. Parker transferiu sua atenção respeitosa a Poirot. Parker,
disse o homenzinho. Quando você arrombou a porta com o Dr. Shepard ontem à noite e encontrou seu patrão morto, como estava o fogo? Parker respondeu sem hesitar. Queimava baixo, senhor. Estava quase apagando. Disse Polroyd. A exclamação soou quase triunfante. Ele continuou. Olhe em volta. Meu bom Parker, esta sala está exatamente como estava então. Os olhos do mordomo percorreram a sala e pararam na janela. As cortinas estavam fechadas, senhor, e a luz estava acesa. Polroyd acenou aprovando. Algo mais? Sim, senhor. Essa poltrona estava um pouco mais para fora. Ele indicou uma grande poltrona para a esquerda da porta entre esta e a janela. Anexo aqui, uma planta da sala com a cadeira em questão marcada por um X. Mostre-me, disse Polroyd. O mordomo arrastou a cadeira em questão uns bons 70 centímetros da parede, virando-a para quase que ficasse de frente para a porta. Voilá! Murmurou Polroyd. Ninguém se sentaria em uma cadeira nessa posição, imagino. Agora, quem a puxou de volta para o lugar, me pergunto. Foi você, meu amigo? Não, senhor, disse Parker. Eu estava muito perturbado ao ver o patrão e tudo o mais. Polroyd voltou-se para mim. Foi você, doutor? Neguei com a cabeça. Estava de volta na posição quando cheguei com a polícia, senhor, disse Parker. Tenho certeza disso. Curioso, disse Polroyd novamente. Raymond ou Blunt devem tê-la empurrado de volta. Sugeri. Com certeza não é importante. É totalmente sem importância, disse Polroyd. Por isso é tão interessante. Ele acrescentou suavemente. Desculpe-me por um instante, disse o coronel Melrose e saiu da sala com Parker. Você acha que Parker está dizendo a verdade? Perguntei. Sobre a poltrona, sim. Além disso, não sei. Você irá descobrir, monsieur le docteur, caso se envolva muito com casos assim, que eles todos se parecem em uma coisa. Em quê? Perguntei curioso. Todos os envolvidos têm algo a esconder. Eu também? Perguntei sorrindo. Acho que sim. Ele respondeu calmamente. Mas... Você me contou tudo o que sabe sobre esse jovem Patton? Ele sorriu, enquanto eu fiquei vermelho. Oh, não tema. Eu não irei pressioná-lo. Saberei quando for a hora. Gostaria que me contasse um pouco mais sobre seus métodos. Eu disse impetuosamente para encobrir minha confusão. A questão sobre o fogo, por exemplo. Oh, isso é muito simples. Você deixou o Sr. Ackroyd às 8h50, não foi? Sim, exatamente, eu diria. A janela estava fechada e trancada e a porta destrancada. Às 9h15, quando o corpo foi descoberto, a porta está trancada e a janela aberta. Quem a abriu? Certamente, apenas Sr. Ackroyd o teria feito, e por uma razão. Ou porque o quarto estava muito quente. Mas já que o fogo estava quase apagando, houve uma queda brusca de temperatura ontem à noite, essa casa não seria a razão. Ou porque ele deixou alguém entrar por aí. E se deixou alguém entrar por aí, teria que ser alguém que ele conhecia muito bem, já que ele tinha se mostrado inquieto com relação à janela antes. Parece bem simples, eu disse. Tudo é simples, se você ordena os fatos metodicamente. Estamos agora focados na personalidade de quem estava com ele às 9h30 ontem à noite. Tudo indica que era o indivíduo que ele deixou entrar pela janela e, embora o Sr. Ackroyd tenha sido visto vivo mais tarde por Srta. Flora, não chegaremos próximo à solução do mistério até que saibamos quem foi o visitante. A janela pode ter sido deixada aberta depois que ele partiu, permitindo a entrada do assassino. Ou a mesma pessoa pode ter retornado. O coronel está voltando. O coronel Melrose entrou animado. O telefonema foi rastreado afinal.
Ele disse: Não veio daqui. Foi feito para o Dr. Shepard às 10h15, ontem à noite, de uma cabine de telefone público na estação de Kingsabot. E às 9h23, o trem noturno parte para Liverpool.